Estamos aqui com o Maurício Moura, mas antes de eu apresentá-lo, eu queria dizer a vocês que nossa dinâmica aqui, a primeira parte, eu e o Maurício vamos conversar, né, que obviamente é o objetivo aqui do nosso encontro, durante 30 minutos. Os 30 minutos restantes vão ser para a gente fazer as perguntas, como sempre. A primeira parte, o primeiro bloco, ele é gravado e é transmitido via o Facebook, e o segundo bloco a gente fecha, né, então para a transmissão, para a gravação, para a gente ficar mais à vontade de fazer nossas perguntas aqui. Então, eu queria agradecer o tempo de vocês novamente, o tempo do Maurício, e fazer uma apresentação do Maurício, que na verdade é o seguinte: no início de 2018, quando a Bytes ainda estava fazendo os primeiros testes do algoritmo que a gente iria utilizar na eleição presidencial, né? E na época o Kaique, que está aqui, trabalhava lá na Bytes também, era nosso diretor. A gente estava muito incomodado porque estava enxergando alguma coisa, né? Sabia que ia acontecer alguma coisa e não via ninguém no mundo externo, né, falando sobre esse assunto. E aí eu queria fazer um registro histórico aqui, que o Maurício foi a primeira pessoa com quem nós interagimos que disse que o Bolsonaro ia ganhar a eleição. Então, assim, sem entrar em nenhum tipo de juízo de valor, foi a primeira pessoa, e isso realmente faz parte da história, que enquanto outros insistiam em usar antigos métodos para analisar novos cenários, o Maurício já dizia que tinha alguma coisa acontecendo, mas obviamente dentro da perspectiva dele, da experiência dele de mais de 30 campanhas, e ele disse: Bolsonaro vai ganhar essa eleição. Então ele foi um pouco o profeta de tudo que aconteceu. E a gente ficou muito à vontade na hora que nós nos encontramos, porque a gente sempre começou a ter as mesmas visões em relação ao que poderia acontecer. Então é isso que eu queria deixar aqui com vocês hoje. Só fazer uma apresentação breve do Maurício. O Maurício é brasileiro, obviamente. Ele é economista formado pela USP. É um especialista em psicologia política na Universidade de Stanford. É mestre em ciências sociais pela Universidade de Chicago. Em gerenciamento político pela Universidade de George Washington, nos Estados Unidos. E doutor em economia e política do setor público pela GV. Além de tudo isso, ele é o fundador e CEO da ideia Big Data, que é uma empresa que entende a política de uma maneira completamente diferenciada, usando um conjunto de ferramentas e tecnologia para fazer isso. Então, eu queria agradecer mais ao Maurício. E a primeira pergunta, que nossa conversa aqui vai ser focada nas eleições municipais. Então, por mais que o Maurício tenha essa experiência, o entendimento de entender o que está acontecendo no mundo, onde ele já participou de várias campanhas, a gente vai focar aqui em eleições no Brasil. Então, a primeira questão, Maurício, que eu queria te colocar esta eleição, ela já tinha um componente diferenciado em relação ao que iria acontecer. E a pandemia mudou tudo. Qual o cenário que você enxerga para essa eleição municipal? Bom, Manuel, primeiro, obrigado pelo convite. Você sabe que eu admiro muito o teu trabalho e é uma honra estar aqui falando com você hoje. Eu acho que eu queria pontuar 4 fatores que vão permear essa eleição municipal, né? O primeiro é o mais óbvio, que você já mencionou aí, que vai ser uma eleição de pandemia, e isso tem várias implicações. A gente já está vendo quais são essas implicações nas eleições que estão acontecendo com a pandemia no mundo. Já aconteceu eleição na Coreia, na Polônia, na França, mesmo algumas eleições locais aqui nos Estados Unidos. Então, e a primeira implicação prática é que a campanha de rua ela perdeu muito espaço nessas eleições. A rua perdeu espaço. Por exemplo, nas campanhas municipais, por exemplo, a campanha francesa, a campanha municipal sempre foi caracterizada pela presença dos candidatos na rua, pela proximidade dos eleitores com os candidatos. Isso não tem acontecido. As pessoas, obviamente, estão circulando menos e os candidatos também. Então, a gente tem menos rua, menos porta a porta, e como você mencionou em algum dos estudos de vocês que circulam aí, que achei muito interessante, obviamente, menos comício também, né? Então, a rua perdeu bastante. Segundo aspecto, que é óbvio e é derivado disso, é que a gente tem muito mais participação e engajamento do eleitor via digital, via o telefone celular, via as redes sociais, via as plataformas.
E também uma das consequências disso, por exemplo, na França também ganhou muito mais força e, digamos assim, atenção os debates entre os candidatos, porque você estava acostumado a ver o candidato na rua, nos eventos, nos comícios, agora são poucas as instâncias onde você pode ver o candidato de maneira espontânea. O terceiro ponto, né, que é o ponto que a gente está estudando, que no Brasil a gente não consegue ainda muito antecipar o efeito, é que obviamente aumentou a abstenção das pessoas. As pessoas estão, obviamente, ponderando muito mais a decisão de sair para votar. A gente tinha nas eleições municipais brasileiras um aumento de branco, nulos e abstenções, né, nos últimos ciclos eleitorais. Eu sempre digo que foi simbólico que em 2016 o maior vitorioso da capital de São Paulo, do estado de São Paulo e do município do Rio de Janeiro foram branco, nulos e abstenções, não foram os prefeitos eleitos. Então a gente tem um potencial aí de aumento de abstenção em função da pandemia, isso tem ocorrido em outros lugares, mesmo no Brasil sendo voto obrigatório. E o quarto, a quarta implicação é que ficou muito mais difícil nesse contexto você ter candidatos, partidos, movimentos de renovação desconhecidos, né? Então a gente tem, isso implica que quem está no poder, que obviamente tanto no majoritário quanto no proporcional, foi beneficiado aí, porque tem pouco, é uma eleição sem rua, sem contato com o eleitor, e basicamente jogada no plano digital, ela tem inibido globalmente os novos entrantes. Eu acho que isso tende a acontecer no Brasil também. Então eu queria destacar inicialmente esses 4 pontos. Mas você não acha que, por exemplo, esses 4 pontos aqui, na verdade, você montou uma matriz, né? Aquele candidato que dominar bem esse conjunto de ferramentas digitais, que entender como é que é o fluxo de informação ao redor do ecossistema político dele, conseguir trabalhar bem a mensagem, a gente não pode ter um conjunto de novos outsiders aparecendo em várias cidades, assim, gente fora, não antissistema, como foi a campanha de 18, mas pessoas que consigam se comunicar melhor, porque, na verdade, a conta que a gente faz aqui é que nós teremos mais ou menos 1 milhão de candidatos, porque não terá mais coligação. Então, com 1 milhão de candidatos, se cada candidato fizer um post por dia no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube, são 4 milhões de posts por dia. Vai ser assim, uma quantidade de posts imaginável. Você não acha que essa premissa de quem já está no poder, já tem o controle, pode se cair por terra com essa variável? Você falou várias coisas, eu vou separar por partes, né? É verdade que a gente vai ter muito mais candidato na eleição proporcional. Eu arrisco dizer que o 1 milhão seria muito mais provável sem a pandemia do que com a pandemia. Eu acho que a pandemia inibiu muita gente que seria candidato que não será, mas realmente a gente vai ter mais candidato naturalmente do que 2016, e isso é uma das coisas que tem acontecido com os eleitores no mundo. Tem uma super oferta de conteúdo político nas redes, nas eleições agora durante a pandemia, e isso, por incrível que pareça, acaba afastando o eleitor do que atraindo o eleitor, porque ele basicamente não quer mais ver conteúdo político durante a campanha, porque o excesso de oferta é enorme. Isso que você falou, eu concordo plenamente. Se o candidato dominar as ferramentas, dominar o seu ciclo, dominar o seu ambiente, obviamente que ele tem chance de ser eleito. Só que para isso é fundamental ter começado antes da campanha, né? Então ninguém vai conseguir nesse período de campanha de pandemia construir uma rede, construir organicamente um volume de seguidores que seja capaz de elegê-lo, né? Além disso, eu queria fazer 2 pontos. Eu concordo também com você que essa não é uma eleição de gente de fora do sistema. Eu acho que o ápice da narrativa de eu sou diferente de tudo que está aí foi 2018 no Brasil. Eu acho que essa é uma eleição que os candidatos vão ter que endereçar experiências e soluções a nível local, e principalmente experiências e soluções para um cenário de pandemia e pós-pandemia, né? É interessante que a pandemia nas eleições locais do mundo tem perpassado todos os temas. Como é que vai ficar a escola municipal, como é que vai ficar a saúde com a pandemia, como é que vai ficar o transporte, como é que vai ficar a limpeza pública, mas enfim, essa é uma eleição de não basta ser diferente de tudo que está aí, precisa trazer também algumas propostas e soluções mais concretas, e dado que os problemas locais são problemas muito próximos. Então, assim, eu não vejo quem não trabalhou antes da campanha dificilmente vai conseguir fazer isso durante a campanha no ambiente digital. Para o cara que dominar isso, ele tem que ter feito isso um trabalho anterior, né? Isso eu acho que é fundamental.
Mas partindo dessa sua premissa, eu consigo entender o seguinte: já sabemos que vamos tentar dividir assim, sem entrar também em juízo de valor. Já sabemos que a esquerda não tem o domínio e o entendimento de como funciona esse mundo. Tanto é que ele só faz perder espaço e terreno para a chamada direita bolsonarista. E os bolsonaristas conseguiram realizar um sonho, que era um sonho da esquerda nos últimos anos, de montar um ecossistema de informação muito sofisticado. E aí a frase que eu sempre costumo repetir, né, que na verdade robô não vota, quem vota é eleitor. Então a teoria de que o bolsonarismo é tudo isso porque tem um robô por trás atuando, eu não acredito muito nisso. Então, né, adotando a sua premissa, eu posso entender o seguinte: o sistema bolsonarista, que está mais preparado, conseguiu, ao longo dos últimos desde 2018, se estruturar, se montar, ele tem mais chance efetiva de ocupar espaço do que os candidatos tradicionais de esquerda. Porque ambos estariam no poder, né? Manuel, posso discordar de você? Lógico. Eu acho que esse raciocínio é perfeito para uma eleição de âmbito federal e estadual, aonde essa estrutura, esse volume orgânico que o bolsonarismo tem faz a diferença, porque eles têm um discurso central que eles conseguem disseminar esse conteúdo, esse discurso. O ambiente de eleição municipal é muito mais local. E as eleições municipais são caracterizadas, e isso também se reflete nas redes, como menos ideológicas, né? A julgar que a gente tem prefeitos e prefeitas que são eleitos muito mais pela própria personalidade, pela própria ligação com a cidade do que com a ideologia, né? A gente tem alguns exemplos, porque é importante fazer o ponto aqui. Eleição municipal no Brasil não é Rio, São Paulo, Porto Alegre, né? Que são praticamente eleições estaduais, inclusive São Paulo e Rio. Tem países que não têm a quantidade de eleitores que tem São Paulo e Rio. Eleição municipal no Brasil são 5.200 municípios, aonde as dinâmicas locais vão ser muito mais importantes que as dinâmicas ideológicas. Isso sempre foi assim. Dito isso, ainda tem um componente a mais nesse contexto, que é o presidente Bolsonaro não tem um partido que vai disputar a eleição local. Ele está numa situação muito até confortável, porque ele não vai sair menor da eleição e não vai ser associado com potenciais derrotas, tanto do ponto de vista de volume de eleitos, quanto do ponto de vista qualitativo de uma eleição importante como a São Paulo capital, por exemplo. Então, eu acho que a questão ideológica e a massa bolsonarista, obviamente que ela vai ter um papel na eleição, mas a eleição local é um jogo muito municipal, muito quase que pastoral, assim, sabe? A gente não consegue traduzir esse volume e essa ideologia. Isso se reflete no mundo. Agora, na eleição municipal da França, o grande vencedor foi o Partido Verde, por exemplo. Então, é outro jogo. Mas, por exemplo, considerando as suas 4 hipóteses que você colocou, qual a força que vai emergir dessa eleição, do ponto de vista mais conceitual? Acho que do ponto de vista ideológico, eu acho que assim, tem algumas coisas que ela vai ser um pouco, diria para você que vai ser muito semelhante a 2016, assim, eu acho. Eu acho que, por exemplo, vou dar um exemplo concreto, eu acho que o PT vai continuar pequeno em termos municipais, ele sofreu uma perda quantitativa enorme de 2012 para 2016, ele saiu de quase 800 prefeituras para mais ou menos 200, eu não vejo eles movimento de saírem maiores nesse contexto, eu acho que o bobear corre o risco de sair um pouquinho menor. Eu acho que partidos do centro, do espectro político do centro, como MDB, PSD, DEM, vão continuar com um volume de prefeituras em cidades pequenas e médias, né? Claro que o PSL agora, como um novo ator, vai ganhar uma prefeitura ali, uma prefeitura aqui. Eu acho que, em geral, também, o último ponto, além do PT, a esquerda vai ter uma dificuldade enorme nas grandes capitais, né? Mas o que aconteceu também em 2016 também não é uma grande novidade. E eu também acho que, em função da pandemia, prefeitos que não seriam reeleitos vão ser reeleitos, né? Porque ganharam protagonismo com a pandemia que eles não tinham. Eu fiz um levantamento dos lugares onde a gente fez pesquisa, os prefeitos ganharam de 20 a 30 pontos de popularidade depois da pandemia. Alguns agora estão perdendo essa popularidade, mas estão maiores do que estavam antes da pandemia. O caso de São Paulo, por exemplo, é emblemático.
prefeito Bruno Covas, ele era completamente, inclusive ele era muito desconhecido, tinha 1/3 da população que não sabia quem era o prefeito de São Paulo. Ele passou a ser conhecido, hoje todo mundo sabe que o Bruno Covas é prefeito de São Paulo, e ele ganhou 25 pontos, a depender da pesquisa, na aprovação dele, né? Que ele perca 10 pontos agora, que a coisa vai piorar, ele continua maior do que quando ele entrou na pandemia. Então a gente vai ter, eu acho que uma manutenção, uma dificuldade muito enorme da esquerda, a gente vai ter uma manutenção do centro ganhando eleições em cidades pequenas e médias, e eu acredito que a gente vai ter alguns prefeitos de capital sendo reeleitos em função do grau de exposição que eles tiveram na pandemia. Que seria mais ou menos a lógica, na dúvida, quem já está aí, né? É melhor apostar quem já está aí do que... Agora, nesse aspecto da manipulação, que se fala muito de fake news, de notícias falsas, esse termo eu acho que não faz muito sentido, porque se a notícia é verdadeira, não é falsa, mas você acha que numa eleição municipal... Assim, eu não acredito numa eleição federal, numa eleição estadual, que você consiga mover a opinião de conjunto de 20, 30 milhões de pessoas numa direção. Na verdade, uma vez me perguntaram, o Bolsonaro ganhou a eleição por causa da internet. Não, ele ganhou a eleição porque ele teve mais votos do que o segundo candidato. Não foi por isso. Então, ele teve mais votos do segundo candidato, ele ganhou a eleição. Não foi a internet. Mas no município, quando eu vou ter uma diferença ali de 100, 200, 300 votos, uma fake news nas últimas 48 horas pode ser impactante, não pode? Pode. Aliás, esse é um grande tema, né? Acho que uma coisa que piorou no mundo, eu continuo batendo na tecla que vai piorar ainda mais, são a questão de fake news em campanhas eleitorais. A disseminação, você sabe melhor que eu, a disseminação de conteúdo hoje de escala e volume em função da tecnologia é enorme. E o pior que eu vejo nas eleições do mundo que eu acompanho é o seguinte: as campanhas e os eleitores estão gastando muito tempo com fake news, o que é falso, o que é verdadeiro, em vez de gastar com um debate público, né? Então, esse negócio como a disseminação é muito rápida, uma fake news bem encaixada na véspera da eleição, como você mencionou, tem um potencial de destruição enorme, principalmente em eleições, obviamente, que são mais acirradas, né? E lembrando que a maioria das eleições no Brasil não tem segundo turno, né? A gente está falando de 200, 250 cidades que vão ter segundo turno, que tem potencial de ter segundo turno. A maioria das eleições vai ser decidida no primeiro. Então, um potencial enorme de destruição, uma fake news nas vésperas da eleição, né? Porque você não tem nem oportunidade do debate no segundo turno. Mas você acredita na teoria que é propagada muito pelo pessoal da oposição, que uma estrutura superior vai começar a operar nessa direção para influenciar as eleições municipais no Brasil de maneira geral? Não acredito. Não acredito. Sinceramente, porque teria que ser uma estrutura muito descentralizada. Isso numa eleição, num contexto de 5.500 e tantas cidades, não tem a menor condição operacional disso. Agora, pegando a questão do ativo que o presidente Bolsonaro tem. Ele tem 37 milhões de seguidores em redes sociais, né? E, mais uma vez, sem entrar na questão de se é robô ou se não é. E ele tem uma capacidade de energizar a base dele muito forte. Então, a base dele precisa muito ter essas polêmicas e tudo. Você acha que com esse ativo ele não tem condições de interferir em alguns pontos específicos que ele gostaria de que fossem candidatos dele? Eu acho que gostaria, é difícil saber, mas assim, eu acho que ele vai ter a grande oportunidade de decidir onde ele quer entrar. Como ele não tem partido, ele vai ter a oportunidade de decidir se ele quer entrar em determinadas situações e, obviamente, se ele for um pouco racional, ele vai entrar onde ele tenha grande probabilidade do candidato vencer, né? Então, eu acho que ele vai poder escolher. Eu não acho que ele vai entrar em grandes temas. Eu acho que ele vai escolher, assim, candidatos, assim, vai ser uma coisa personalista, não vai ser uma coisa temática, que podem oferecer um palanque para ele positivo. E ele está numa situação que os outros presidentes não tinham. Ele não tem nenhuma sigla, né? Ele pode sair só vencedor dessa eleição. Mas você acha que se ele fosse escolher, escolheria quais cidades? Quais capitais, por exemplo? Bom, assim, o que eu estou percebendo agora da comunicação do Bolsonaro, ela está mudando um pouco, né? Ela está ganhando um ar mais popular em função até da ajuda emergencial, e a própria agenda dele tá mudando um pouco para o Norte e Nordeste, né? Inclusive, tem várias viagens, inclusive agendadas, do presidente para o Norte e Nordeste. Então, a minha sensação é que ele vai entrar mais forte nas capitais do Norte e Nordeste do que ele entraria antes da pandemia.
porque agora eles veem uma oportunidade de um ganho de popularidade. Inclusive, nas nossas pesquisas, a gente mostra que está aumentando a parcela das classes de renda mais baixa na popularidade dele. Ele perdeu popularidade quando o Moro saiu, né? Ele perdeu parte da classe média ali, que eu classificava como lavajatista, e começou a ganhar popularidade nas camadas mais baixas em função da ajuda emergencial. Então, a minha sensação, Manuel, é que ele vai entrar nas eleições do Norte e Nordeste com mais afinco do que em eleições que são muito complexas, do tipo Belo Horizonte, ou Porto Alegre, ou São Paulo. Mas, por exemplo, você vê no modus operandi da estratégia política do presidente algo organizado ou é muito voluntarioso? Porque obviamente, você já acompanhou essas eleições no mundo todo, e na Itália, na Polônia, na Hungria, tem perfis, até nos Estados Unidos, tem perfis muito parecidos. Você acha que existe um modus operandi para que ele faz, ou realmente isso que aparece externamente, que é algo muito voluntarioso? Eu acho que o histórico dele é um histórico de que ele nunca teve no parlamento, né, que é o maior histórico que a gente tem dele. Ele nunca teve um grupo político, né? Ele sempre foi um deputado que basicamente transitou e teve o apoio dele entre os familiares, né, principalmente os filhos, né? Obviamente, e ele nunca teve que fazer nenhuma composição política na Câmara, né? Ele nunca participou nunca liderou uma comissão, nunca teve que trabalhar nenhum consenso, né? Então eu vejo o Bolsonaro deputado, ele diz muito sobre o Bolsonaro presidente, né? E eu acho que ele continua ainda com a agenda dele muito próxima às questões familiares e muito mais voluntarioso aí nessa questão política, ainda mais nessa questão eleitoral municipal sem um partido, né? Ele não tem nem pressão partidária de se envolver. Eu acho que ele vai continuar ainda nessa estratégia mais voluntariosa, como você colocou aí. E para fazer uma última pergunta, antes de a gente abrir para o pessoal aqui, como eu falei no início, você lá atrás realmente foi o único a dizer que Bolsonaro iria ganhar a eleição, com alguma antecipação. Depois outros se juntaram, inclusive a Bytes começou a ver a mesma coisa também bem antes do que outros. Hoje você vê como 22. Obviamente não tem como enxergar 22 tão rapidamente, mas você entende que hoje as condições colocadas para ele são favoráveis a uma reeleição? Eu diria que as condições pré-pandemia eram muito mais favoráveis. Porque pré-pandemia ele tinha esse mesmo patamar de aprovação, né, de 30% a 35%, que coloca qualquer presidente em exercício como favorito aí ao segundo turno. Só que antes da pandemia, a polarização dele era muito mais óbvia com o PT do que é agora, né? Acho que a pandemia ela embolou o jogo político para 22. E aí eu vou falar de dois aspectos que eu estou seguro em relação a 22, né? O primeiro aspecto é que a eleição de 22 vai ser completamente diferente de 2018. Por quê? Porque vai ser uma eleição onde a economia vai ter um papel central na discussão, né? Porque a gente vai viver uma discussão de retomada econômica da pandemia, e aí vai se discutir muito o que foi feito, o que não foi feito, o que tem que ser feito em relação à economia, retomada de emprego, renda, que a gente está vivendo uma questão de desemprego estrutural agora no país, e a pandemia vai gerar um nível de informalidade ainda maior no Brasil, então a questão econômica vai ser um pilar central, e agora, com o governo, e essa é uma discussão global, o segundo ponto é uma discussão global, é a questão da renda universal, né, que o governo agora está entrando numa agenda de criar um programa de renda universal, de renda básica, de renda mínima, qualquer nome que queira se dar, mas o fato é que essa é uma das saídas da pandemia, né? Ter um programa regular de transferência de renda no governo. O mundo está adotando isso, né? Todos os países europeus, os Estados Unidos têm discutido de colocar dinheiro direto na mão das pessoas, né? Então essa vai ser o governo brasileiro parece que adotou esse tema, né? A equipe econômica já está trabalhando em várias alternativas, mas o fato é que essa vai ser uma discussão para 2022. Então o primeiro ponto que eu quero fazer em 2022 teremos muito mais a economia como no centro da discussão. O segundo ponto macro é que hoje em dia não está óbvia a polarização com o PT. A pandemia fez com que o tabuleiro de 2022 tivesse muito mais jogadores agora, né? A gente tem o Sérgio Moro, que é um cara conhecido, que saiu bem avaliado, que pode jogar uma narrativa de anti-PT e anti-Bolsonaro. A gente tem o próprio Mandetta, que se autodeclarou potencial candidato, também saiu conhecido e bem avaliado.
A gente tem a esquerda, que não é só o PT hoje, tem o Flávio Dino, que é o governador do Maranhão, ganhando projeção que não tinha antes da pandemia. Aliás, os governadores ganharam projeção que não tinham antes da pandemia. A gente tem o próprio João Dória se movimentando também, e o João Dória passou a ser um nome nacional com a pandemia. Então, assim, ficou muito mais complexo o quadro. O que eu tenho segurança hoje é que a eleição vai ser uma eleição de retomada econômica, de agenda econômica, de diferentes visões sobre renda básica, renda universal, e o presidente, obviamente, com 30%, ele está no jogo, né? Agora, o jogo era muito mais confortável antes da pandemia. Com certeza. Então, eu vou abrir aqui para as perguntas, mas antes eu queria falar uma questão que eu esqueci de falar na abertura. Então, eu peço desculpas aqui. Que, na verdade, eu queria comunicar aqui para vocês que, em função de todo esse aprendizado que a gente adquiriu aqui nessas conversas, né, que a gente está na 14ª edição, a Byte decidiu montar uma unidade de negócio que é uma escola Bytes mesmo, para a gente compartilhar ainda mais o conhecimento que a gente adquiriu ao longo desses 14 anos de operação e fazer cursos, né, em parceria com nossos parceiros acadêmicos, até mesmo cursos sozinhos. Então, a gente tem uma parceria muito forte com a ESPM, com a professora Denildo, que está aqui. A gente tem uma parceria com a FGV, a gente tem uma parceria com a PUC São Paulo, que é o labor lá da Andréa Kogan e do professor Pondé. E a gente resolveu, Maurício, e acho que por isso que eu queria, essa conversa nossa aqui é muito importante, a gente resolveu que o nosso primeiro curso vai se chamar Eleições Sem Comício. Como é que o subtítulo é Como a análise de dados será determinante na campanha de 2020. Porque a gente entende que a gente tem como dar essa contribuição para as pessoas que têm interesse no assunto, não só candidatos, mas qualquer pessoa que tem interesse no assunto, e aprender um pouco com a BAE sobre isso.